Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução para limitar o uso da inteligência artificial nas eleições. Pelas regras estabelecidas pela Corte, o uso da chamada IA, né, terá que ser identificada nas propagandas. O uso da chamada deepfake foi banido. Tá? Na prática, o candidato que desrespeitar essas normas, ele pode ser alvo de uma cassação de mandato. Matheus, solta por gentileza o VT da presidente do TSE, da relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, que foi responsável pelo estabelecimento dessas regras. Estou prevendo também a responsabilidade dos provedores de aplicação que não promoverem a disponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral em casos de risco, como condutas, informações e atos antidemocráticos tipificados no Código Penal e de comportamento ou discurso de ódio, incluída a promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito, por causa de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação ilícita. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Propõe a sistematização da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao contexto eleitoral, quer dizer, a gente já aplica a Lei de Proteção de Dados, mas para nós ficaria o que diz respeito especificamente ao conteúdo eleitoral. Regras adaptadas dos regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aqui, presidente, houve uma proposta para que a gente não se valesse dela, e a própria autoridade pediu para que a gente a incluísse, com as particularidades do tratamento de dados pelas campanhas, realçando temas como encarregado de dados, canal de comunicação, agentes de tratamento de pequeno porte, obrigação dos provedores de aplicação na matéria eleitoral, agentes de operação de tratamento de dados pelas campanhas, em modelo a ser disponibilizado pela Justiça Eleitoral, relatório de impacto à proteção de dados, no caso de tratamento de alto risco pelas campanhas ao cargo de prefeito nas capitais. Para a gente entender melhor o que o TSE decidiu ontem, eu estou aqui ao vivo já na linha com o doutor Renato Ribeiro de Almeida. Eu vou tentar resumir o currículo, porque é um currículo extenso, doutor, então eu vou tentar resumi-lo, né? É advogado, palestrante, escritor, professor universitário, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito Político pela Universidade Mackenzie, tem vários livros escritos sobre direito eleitoral, integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Wilson, é uma alegria, uma honra estar com você e com toda essa audiência tão gigantesca. É um prazer para mim colaborar de alguma forma. Doutor, eu vou te pedir, por gentileza, para a gente entender o que na prática significa essa decisão do TSE. Havia uma preocupação sobre o uso da inteligência artificial, o Congresso chegou a discutir alguns temas, mas isso não avançou, mas o TSE já passou na frente e já tentou delimitar o que pode ou o que não pode. Na prática, doutor, o que pode, o que não pode ser utilizado, como é que os candidatos vão ter que observar isso, e como é que o eleitor ele pode ficar atento ao uso de uma tecnologia que hoje parece ser irreversível o seu uso? Bom, primeiro é importante destacar o seguinte: existia no Congresso Nacional, ainda existe, mas a tramitação anda muito devagar, no Congresso Nacional, um projeto de lei que determinava a questão das fake news. Acontece que isso não andou. E a Justiça Eleitoral, ela trabalha com calendário. Ela tem que realizar a eleição em outubro e tem que normatizar as questões que estão ainda
por meio de algumas lacunas, algumas coisas que não estão claras para a sociedade brasileira. No caso, a própria Justiça Eleitoral ela tem essa atribuição prevista na lei, que é de estabelecer resoluções. Isso é uma coisa que a Justiça Eleitoral ela tem, então ela tem um poder normativo e é válido como lei aquilo que estabelece por meio de resoluções o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E foi justamente isso que o TSE fez. O TSE pegou situações que eram sensíveis, olha, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que nós vamos levar o entendimento para todos os municípios, os mais de 5 mil municípios no Brasil todo, desde as capitais até municípios pequenos do interior do Brasil, levando esse tipo de norma. E ontem, a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora desse processo todo, de colheita, inclusive de audiências públicas, ouvindo a sociedade, chegou a esse texto. Tem muita coisa importante. Eu destaco essa questão da inteligência artificial, a utilização da deepfake. Isso é um problema, porque a tecnologia, eu sempre digo que o direito está olhando para trás, né, porque ele julga coisas que já aconteceram, mas a gente tem que tomar cuidado de como lidar com situações que são absolutamente novas. A deepfake, lembre-se lá da campanha na Argentina, do Massa. O candidato Milei venceu, o candidato Massa, que era o seu opositor, teve um vídeo a si atribuído em que ele fazia o uso de cocaína. Era o sujeito cheirando cocaína, e era um rapaz mais jovem, tudo mais, que tudo levava a crer que era o então candidato mais jovem. Só que eles introduziram o rosto do candidato por meio de inteligência artificial. Então, pegaram um vídeo original de uma pessoa fazendo uso da droga e fizeram a introdução do rosto dele e preencheram isso com inteligência artificial. Tanto é que as pessoas olhavam aquilo e levavam a acreditar que era realmente o candidato. Imagine, Wilson, se isso é utilizado numa cidade pequena, nas vésperas da eleição, o horror que isso pode fazer, como isso pode destruir a reputação, a honra, além do que destacou o ministro Alexandre de Moraes, que pode mudar efetivamente o resultado das eleições. Eu estou falando de uso de drogas, mas pode ser uma questão extraconjugal, pode ser uma coisa envolvendo crimes. Tudo isso pode ser feito por meio do deepfake, que é a utilização da inteligência artificial para fazer esses vídeos. Então, esse ponto fundamental. Outro ponto, o chatbot, né, que é uma forma de você interagir artificialmente, se passando pelo próprio candidato. Então, isso está proibido também. A produção de conteúdos de maneira digital. Isso tem que ficar claro. Então, o conteúdo que não é esse deepfake, mas o conteúdo lícito utilizado, tem que ficar claro para o eleitor. Isso aqui está sendo feito por inteligência artificial. Eu acredito que essas sejam as principais mudanças. Também foi acolhido a questão dos direitos autorais. Isso é muito importante, porque era muito comum, Wilson, aquele tchu-tchá-tchá, alguém pegava uma música qualquer e fazia disso a paródia. E a Marisa Monte... Teve até a jurisprudência do Tiririca, né? Que ele, inclusive, ele foi alvo de um processo do Roberto Carlos pelo uso acho que foi da música No Portão, se não me engano, né, doutor? Isso mesmo. E era tido como lícito isso. Hoje, o TSE entendeu que não mais fará dessa forma. A partir de agora, vai adotar um entendimento de que somente com a devida autorização. Porque tem assuntos que podem não ter nada a ver com o candidato, e, afinal de contas, existe todo um trabalho intelectual e artístico feito na música, na composição, na letra e tudo mais. Isso não pode ser utilizado sem autorização. Agora, doutor, uma pergunta que se cabe nessa situação é a seguinte: o TSE ele sempre foi muito criticado pelo fato de não conseguir dar uma resposta rápida a determinadas demandas, ainda mais nesse processo, nessa fase agora de deepfakes, etc. Será que a Justiça Eleitoral vai conseguir, de fato, atuar de uma forma mais efetiva para combater isso? Porque é algo muito complexo, né? Imagina, você tem, por exemplo, vídeos de WhatsApp circulando de um candidato em uma situação constrangedora, como o senhor, inclusive, exemplificou aqui para a gente. Como é que vai ser feita essa fiscalização? Tem que ser um pouco do cidadão? Tem que ser um pouco das campanhas? A Justiça Eleitoral vai conseguir dar conta de identificar o que é fake, o que não é fake? É um processo complexo, não, doutor?
é um processo muito complexo, isso envolve toda a sociedade. E eu digo mais, a gente está aprendendo, né? Nós, eu, na minha condição de advogado e professor, os membros do Ministério Público, os membros da magistratura, estamos todos aprendendo a lidar com essa realidade. Porque é uma coisa que, em 2016, nem sequer, nas eleições municipais daquele ano, nem sequer se falava na possibilidade de impulsionar, era tudo ilícito. E era ainda uma coisa rudimentar. Você se lembra que a eleição de 2018, a eleição presidencial, a internet já foi usada de uma maneira muito mais forte, muito mais sofisticada. Isso 2 anos depois. Eleição municipal de 2020 foi feita totalmente pela internet, até porque nós estávamos em período de pandemia. 2022 foi aquela enxurrada de assuntos na internet, fake news e tudo mais. Então, a Justiça Eleitoral, ao longo de todos esses anos, ela tem se preparado, ela tem investido, inclusive, no treinamento dos seus servidores, que são muito capacitados, justamente para dar uma resposta rápida a isso. É um trabalho difícil? Com certeza. É um trabalho de aprendizado constante? Sim, porque a Justiça tem que dar uma resposta. A Justiça Eleitoral já é a mais séria do Brasil. Ela já dá respostas mais rápidas quando a gente compara com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Comum e tudo mais. Mas tudo tem que ser feito também dentro de uma lógica e contando com a colaboração da própria sociedade, de não passar esse conteúdo para frente, de ajudar a Justiça Eleitoral a punir quem venha, porventura, a fazer esse tipo de material, porque esse é o único caminho. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um dado que é alarmante. Só do que é colocado no YouTube todos os dias, são mais de 720 horas de conteúdo subido no YouTube todos os dias. Ou seja, se a gente quiser assistir o que foi levado para o YouTube na data de ontem, no mundo inteiro, nós precisaríamos de mais de 82 anos. Então, esse que é o ponto fundamental, é levar em consideração que é muito conteúdo, é muita coisa rodando no Brasil inteiro, e a Justiça Eleitoral, evidentemente, que tem as suas limitações. Agora, doutor, só para a gente fechar aqui, esse assunto é maravilhoso, enfim, eu quero, inclusive, voltar nele em outras edições do programa. Tem uma pergunta aqui de um espectador falando sobre campanhas indiretas de perfis na internet. O TSE não se debruçou sobre esse assunto ontem, né, especificamente, né, sobre essa campanha cruzada, mas eu lembrei de uma palestra que o senhor deu ontem, em que o senhor falava um pouco sobre essa questão do que pode e o que não pode nas eleições, né? Só para a gente tentar resumir, perfis de internet, empresas que fazem campanha, o que pode, o que não pode, por exemplo, pode um perfil de Twitter fazer campanha para A, para B, não pode, o que é conduta vedada, o que não é conduta vedada, e como é que o cidadão pode ficar atento a isso? O cidadão, nós, cidadãos brasileiros, nós podemos fazer a livre manifestação do nosso pensamento. Isso está absolutamente legalizado. Então, eu posso, caso queira, fazer uma manifestação a favor de um candidato, contrária a outra e tudo mais. O que não pode ser feito é um perfil falso, perfil que você sabe que é organizado por empresas, porque existe toda uma engrenagem. Isso é feito de forma profissional. É uma ilusão acreditar que é um adolescente atrás de um celular fazendo isso. Não, é gente utilizando de maneira profissional para destruir a reputação de alguém. Então, isso acaba sendo ilícito. Ilícito é a utilização de perfis falsos. E também é ilícito a utilização de perfis de pessoas jurídicas. Então, imagina lá uma prefeitura fazendo escancaradamente propaganda para o prefeito para que ele seja reeleito. Daí nós caímos no abuso do poder político. Lembrando que o próprio ex-presidente Bolsonaro está inelegível justamente pela utilização da máquina em favor da sua reeleição. Então, esse é o ponto central. Não se pode utilizar o perfil da prefeitura como exemplo, que é mais clássico, para tentar angariar votos e fazer com que o prefeito ele tenha um desequilíbrio em relação aos seus adversários. O mesmo vale para igrejas, o mesmo vale para sindicatos, o mesmo vale para empresas. Imagine que absurdo se uma empresa falar, olha, tem que votar em tal candidato a prefeito e não naquele, porque a empresa está aprovando e está dizendo que esse candidato é melhor. Isso não faz nenhum sentido.
Quem pode se manifestar é o cidadão. Quem é cidadão? Aquele que tem título de eleitor e tem CPF.